bem-vindo ao nosso canal, o Ano da Figueira. Vai deixando o seu like, ajuda esse canal a crescer e ter mais relevância lá no YouTube. Hoje eu vim trazer para vocês o Código da Bíblia e sobre evidências que esses historiadores acharam sobre aonde está a Arca da Aliança e até mesmo a verdadeira localização do terceiro templo. Isso é algo que está acontecendo lá em Israel, inclusive o Instituto do Templo tem colocado isso em pauta com o Benjamin Netanyahu de construir, em vez de ser naquela mesquita, e sim ao lado o terceiro templo. Depois de conseguir acesso a um substituto do Códice de Alepo, a Bíblia mais precisa do mundo, o software Código de Deus de Tim escaneou o texto em busca de mensagens ocultas. Embora ele não tivesse ideia do que esperar, as mensagens que apareceram chocaram-te. Esse deve ser o mais animador e promissor de todos os códigos que eu decifrei. Todo esse código aparece nos versículos que especificam a construção do Templo de Salomão. As dimensões que foram reveladas por Deus para construir o templo, todos os materiais de construção, tudo. No segundo livro de Crônicas, versículo 3, a Bíblia claramente faz referência à Arca da Aliança, afirmando: e lá está a Arca, até hoje. Separando as letras equidistantes desta passagem, no meio aparece uma frase em hebraico que Tim traduz como a chave da Arca, aquela que revela uma câmara protegida e escondida no subsolo. Depois, bem à esquerda dessa frase, no mesmo esquema de letras equidistantes, está a frase hebraica que significa a passagem para a câmara, o leito de rocha das ruínas do templo. Essas duas coisas estarem lado a lado só pode ser intencional. O código estava falando que tinha uma passagem através do leito de rocha debaixo do templo para chegar ao esconderijo da Arca da Aliança. Depois, um padrão diagonal nos dois lados aparece na forma de uma seta, apontando para baixo, repetindo a mesma palavra Mahor, que significa fonte. É a mesma grafia da mesma palavra e informa que o templo está localizado bem em cima de uma fonte. É inegável que isso é mais do que um código. Essa é uma localização muito exata do edifício original do Templo de Salomão. Mas durante séculos a tradição afirmou que o Templo de Salomão ficava no Monte do Templo em Jerusalém, um local onde não há nenhuma fonte. A única fonte de água pura, a única nascente, a única fonte em Jerusalém é a fonte de Gihon. Você está sugerindo que o Templo de Salomão não está localizado no que hoje conhecemos como Monte do Templo? Com certeza, seria uma notícia drástica. E não sou eu quem sugere isso, os códigos sugerem isso. O Templo de Salomão foi o primeiro templo judeu. A ideia de uma coisa que foi com um alicerce da fé, de repente, mudar de lugar, com certeza criaria uma dose de inquietação. Nesse momento, temos um código que indica a localização dessa câmara oculta. Está bem claro no código que ela fica abaixo da fonte de Gihon e, sem dúvida, sugere que há túneis de acesso para entrar naquela câmara. O que é tão fascinante sobre esse código é que ele não aparece no Código de Leningrado. Ele só aparece quando pegamos a informação da Bíblia de 1490. E parece que esse código estava lá o tempo todo. E agora eu vou mostrar para vocês outra coisa que foi achada no Código da Bíblia. Encontram previsões sombrias do confronto entre o Irã 15 de maio de 2019 em uma coletânea de escrituras bíblicas de 800 anos, intitulada Ekut Shimoni. O rabino Winston descobriu um conflito que poderia destruir o mundo inteiro, semelhante ao atual impasse entre o Irã, de um lado, e o Zoar, Israel e a Arábia Saudita, do outro.
Segundo informa o jornal Breaking Israel News, o líder religioso disse que existem antigos conflitos que se aproximam do círculo completo e apontou que a noção de que o Irã é arqui-inimigo de Israel e do Zohar era inimaginável apenas algumas décadas atrás. Só recentemente é que a descrição de Yaqut Shimoni da Pérsia como um inimigo do mundo se tornou relevante. Ponto. Várias das profecias falam sobre o Irã, ou Pérsia, como um jogador importante no fim dos dias, mas do lado errado da linha. Neste momento, estamos tendo visões ocasionais do que será uma coisa muito importante, explicou. O rabino Ken Spiro concorda com as declarações de seu colega a respeito da profecia e explica a ligação entre os eventos atuais no Oriente Médio e os textos antigos. Em cenários de fim dos dias, há dois caminhos paralelos para Gog e Magog, o mundo unido contra Israel, e outro em que Ismael, Islã, e Usar, Ocidente, lutam entre si. Sempre me perguntei como poderiam ser as duas coisas e agora percebo que é realmente o que está acontecendo hoje, disse. A publicação escreve que Yitzhak menciona a revelação do rei Messias de nações que se provocam mutuamente, ou seja, o rei da Pérsia lutando contra o rei da Arábia, que vai para Edom, o Ocidente, observando que nesta profecia o líder persa destruirá o mundo inteiro. Anteriormente, o rabino Mendel Kessin descreveu a vitória de Trump na eleição presidencial como um milagre revelado e referiu-se a ele como o reparador do Ocidente. As tensões entre o Irã e o Zohar aumentaram desde que Donald Trump assumiu o cargo na Casa Branca, e se agravaram ainda mais depois que Washington se retirou do acordo nuclear com o Irã, reinstituiu sanções contra o país árabe e classificou o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã IRGC como organização terrorista, enviando forças militares. Então é isso, esse rabino aí que ele está falando é um rabino mais estudioso dos códigos da Bíblia lá em Israel, é um rabino Gladson. Ele previu várias coisas que aconteceram, ele codificou os códigos da Bíblia e achou, por exemplo, que Trump ganharia as eleições, que ele seria alguém usado assim em questão das nações, enfim. Essa é a profecia que ele achou, que os rabinos lá em Israel, pelo Breaking News, estão falando que é uma profecia e está nos códigos da Bíblia. Então fique com Deus, Deus abençoe vocês.